Temos estudado aí o Evangelho de João. Convido você a abrir o Evangelho de João, capítulo 2, o texto que vamos trabalhar hoje. Mas antes de fazer a leitura aí no capítulo 2, lembrando que o Evangelho de João é um evangelho escrito para todas as pessoas, né? Diferente dos outros evangelhos, tem um esboço específico próprio deles. E o objetivo principal de João é que, através dos sinais, expressões, histórias, ou seja, tudo que foi escrito, tem como objetivo de conduzir o leitor a crer que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, ou seja, é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, e para que, uma vez crendo em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, recebam a vida eterna no nome dele. Em João que você vai encontrar várias expressões apontando para a divindade de Jesus, para a autoridade de Jesus, para a eternidade de Jesus, como a fonte da vida eterna e único caminho que nos conduz de fato a Deus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho continua sobre a ira de Deus, né? Então, essa é uma das verdades que o Evangelho de João vai expressar. Veja aí, por exemplo, João capítulo 3, verso 36, que é o texto que eu acabei de citar. Diz assim: por isso, quem crê no Filho tem o quê? João 3, 36, eu estou. Por isso, quem crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, é um evangelho extremamente fundamentado em explicar quem é Jesus para conduzir o leitor a entender que fora de Jesus Cristo não há salvação. A salvação não está na igreja, a salvação não está na denominação, a salvação não está em determinada religião, mas a salvação está tão somente em Cristo. E aquele que ama a Cristo guarda os seus mandamentos e pratica os seus mandamentos. Essa é o objetivo aqui do Evangelho de João. Nós vimos então que dentro desse objetivo de provar que Jesus é o próprio Deus, é a fonte de salvação, falando a todas as classes, né, de pessoas. Você vai ver inclusive em João aqui, vamos dar uma olhada aqui no Evangelho de João capítulo 17. É um evangelho que tem o objetivo de te apresentar Jesus para que você creia em Jesus e ande como discípulo de Jesus, e andando como discípulo de Jesus, pregue que Jesus é a fonte de salvação. João 17 vai dizer assim, o verso 20, João 17, verso 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, Jesus aqui orando, inclusive, por nós, né? E ele ora para que, a fim de que todos, ou seja, todos os discípulos, não importa se é judeu, o que quer que seja, sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Aí ó, o objetivo dessa unidade, né? De todas as nações, ou de todas as pessoas, independente das nações que creem em Cristo. Por que essa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Okay? Então, de certa forma, o objetivo é conduzir as pessoas a crer em Cristo, crendo em Cristo, a andar como discípulos de Cristo, e andando como discípulos de Cristo, serem instrumentos para que o mundo creia, através do nosso testemunho, através do nosso amor fraternal, através da nossa unidade na fé e em Cristo, o mundo creia que Ele é quem de fato o Evangelho de João revela ele ser, ou seja, o próprio Deus e a fonte de salvação. Então, já de cara o Evangelho vai registrar a respeito da divindade de Jesus, né? Ele estava com Deus, era Deus. Fala também da sua eternidade no princípio, né? A sua autoridade como criador, como governador. Nele foram criadas todas as coisas. E além desses registros, você tem os testemunhos que nós já estudamos,
de João Batista, de Pedro, de Filipe, da mulher samaritana, do cego de nascença que foi curado, e de tantos outros, do próprio João, né, testemunhos que apontam, que apresentam aí Jesus como o Deus encarnado. Outra sequência que prova que Jesus é o próprio Deus são os sinais, os milagres, né? João não usa o termo milagre, mas ele usa o termo sinais, e que João separou para apresentar Jesus como o próprio Deus. Veja que lá no final do Evangelho diz, estes sinais foram registrados para que creiais. Então ele separou alguns sinais, e essa seleção que ele faz é justamente para nos conduzir aí ao Evangelho. É muito comum você encontrar as pessoas falando, os 7 sinais de João. Eu já sempre tinha falado a respeito de 8 sinais de João, considerando a própria ressurreição de Cristo, porque o verso que diz, esses sinais foram registrados para que creiais, vem depois do sinal da ressurreição, né? Abra lá, João capítulo 20, né? João capítulo 20, verso 30, vai dizer, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, veja, o capítulo 20 fala da ressurreição, o fato dele aparecer aí aos discípulos. Eu considero isso aqui já um sinal que está dentro. Mas, estudando agora dessa vez o Evangelho de João, na verdade, eu sempre duvidei dos 7 sinais, porque as pessoas falam dos 7 sinais por conta da questão emblemática, né, relacionada ao número 7, mas você tem aqui o 8º sinal, que é a própria ressurreição de Cristo, ele aparece, né, vivo, isso é incontestável, um sinal que prova a divindade de Jesus. Só que aí, estudando um pouco mais para essa sequência de estudo, eu encontrei mais 2 sinais, né? Então, nós vamos trabalhar com 10 sinais que João separou para provar que Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus encarnado. Tá bom? E aí a questão é, quais são esses outros 2 sinais? Daqui a pouco eu te revelo, só para você não dormir até eu chegar nesse ponto. Combinado? Então vamos lá. O Evangelho, então, como eu já te falei, separa 10 sinais realizados por Jesus Cristo para, através desses sinais, provar quem Jesus é. 9 sinais antes da declaração do capítulo 20, verso 31, e, de um modo mais específico, um sinal, como se tem mais um, e aí ele registra mais um sinal aí no capítulo 21. Então vamos lá. O Evangelho reconhece que Jesus fez muitos outros sinais além desses que foram registrados. Abra lá sua Bíblia, capítulo 2, João capítulo 2, verso 23. Capítulo 2 nós vamos tratar do primeiro sinal, que é a questão do transformar água em vinho, né? Mas aí no verso 23 vai dizer assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo o quê? Os sinais que ele fazia creram no seu nome. Então, João separa alguns sinais para comprovar quem Jesus é, mas ele deixa claro no seu evangelho que esses sinais que ele separou não foram os únicos. Jesus fez muitos outros sinais. O próprio texto lá de João 20, que nós acabamos de ler, o verso 30, ele diz, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, o objetivo de João não é fazer uma relação de todos os sinais, né? Mesmo porque a ideia dele
verso 25 do capítulo 21, dá uma olhada aí. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então veja, João vai apresentar que, olha, esses 10 sinais que eu mostro aqui, não foi só isso não, tá? Esses 10 sinais comprovam o meu objetivo de mostrar que Jesus é o próprio Deus. Mas ele fez muitos outros sinais, inclusive que não estão registrados aqui, e fez muitas outras coisas que também não foram registrados, porque se fosse, segundo João, não caberia em tantos livros para se contar tudo aquilo que Jesus fez. Tudo bem? Então, não fique preso à ideia dos sinais apresentados por João, e muito menos naquela ideia de que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Não, esse é o primeiro sinal que João registra. Ok? Não necessariamente foi o primeiro milagre que Jesus fez. João mesmo vai dizer, com este deu início Jesus, os sinais, em Caná da Galileia. Mas nos outros lugares que ele passou, não sabemos. Tá? O tempo que ele ficou, o que ele fez até essa festa em Caná, o texto não diz. Mas pelas conclusões que João diz, o fato que Jesus fez muitos sinais, que muitas coisas ele fez que não dá para se relatar de tanta coisa que foi, isso indica que Jesus fez muita coisa além daqueles sinais que João separou no seu livro. O objetivo de João é selecionar, e ele selecionou a dedo, né, esses 10 sinais para confirmar que Jesus é de fato o Deus verdadeiro. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Como nós lemos, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, ou seja, aqueles que ele registra no Evangelho, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Agora, nós podemos encontrar aí os sinais registrados por João em alguns versículos chaves aí. Vamos fazer esse checklist aí, para você contar comigo aí, quais são esses 10 sinais que eu separei? Então vamos lá, capítulo 2, de 1 a 11, que é o que nós vamos estudar um pouco com mais vagar hoje. Fala da transformação de água em vinho. Tudo bem? Depois, conta aí, 1, vai marcando no dedo aí. 2, capítulo 4, verso 46. Qual que é o título que der aí na sua Bíblia? A cura do filho de um oficial do rei? Ou de um funcionário público, alguma coisa assim. Então, esse é o segundo. Capítulo 5, do verso 1 ao 9. Qual que é o título que der aí? A cura de um paralítico. Tudo bem? Terceiro. Capítulo 6, de 1 a 14, você tem o quê? A multiplicação dos pães e peixes. E a partir do verso 16, você tem mais um sinal. Qual que é? Jesus anda por sobre o mar. Tudo bem? Jesus anda por sobre o mar. Aí depois você vai ter, no capítulo 9, versos de 1 a 7, qual é o título aí? A cura de um cego de nascença. Nós estamos já no sexto. Obrigado, Maria. Depois, capítulo 11, de 1 a 46, você tem a ressurreição de Lázaro. Aí você vai lá pro capítulo 20. Geralmente esses 7 aqui são aqueles que o pessoal, os 7 sinais. Mas você vai lá no capítulo 20 ainda, nós estamos dentro do Evangelho de João. Então no capítulo 20 você tem aí, de 1 a 18, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus, ou seja, o fato dele vencer a morte, mais um sinal. E do 19 ao 21, você tem aí
Jesus aparecendo aos discípulos, e veja só que situação que é descrita aqui. Você vê se não é um sinal. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, como que estavam as portas? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs onde? No meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Você consegue entrar numa casa com as portas trancadas? Jesus entra. Isso é um sinal. Tá? Nós vamos estudar ele depois, o que ele significa, mas você vai ver que é um sinal. Esse é o 9. E o 10º, capítulo 21, a partir do verso 1, verso 3 vai dizer que Simão Pedro estava tão desanimado que resolveu ir pescar, e ele pescou a noite inteira, e o que diz o final do verso 3 aí? Nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Jesus fazendo um churrasquinho básico ali, né? E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Mais um sinal, totalizando então os nossos 10 sinais do Evangelho de João. Tá bom? Afinal de contas, seria um sinal interessante na minha próxima pescaria, né? Você está lá pescando, não pega nada, e de repente, direito. 153 peixes faz uma bela peixada, hein? Depois nós vamos tentar entender por quê. Por que 153 e não 152, ou 151, ou 154? Será que tem algum porquê disso? Vamos trabalhar e aí vamos tentar entender o porquê desses detalhes que João nos apresenta nos 10 sinais. Então nós temos 10 sinais aí para estudar. Então vamos lá. Nos evangelhos, ao todo, você vai encontrar registrado cerca de 37 milagres de Jesus. Você vai ter autor que vai contar 35, tem autor que vai contar até 40. Então, entre 35 e 40 sinais. Mas o que acontece? O exemplo aqui, por exemplo, alguns não consideram a ressurreição como se fosse um sinal. Não considera Jesus entrar numa casa que está com as portas fechadas como sinal. Não considera essa pesca maravilhosa de 153 peixes sinal. Conta em João apenas 7. Então, dependendo aí do autor ou do teólogo que você estiver estudando, você vai chegar num montante de 35 até 40, né, sinais. Eu trabalho aqui com 37 porque tem algumas situações que são apresentadas nos evangelhos sinóticos, com algumas diferenças, que alguns contam como 2 sinais ou 2 milagres diferentes, mas que muito provavelmente refere-se à mesma situação. Tá? E alguns outros que só foram citados, que você não tem propriamente o registro real do sinal propriamente. Quer ver um exemplo? Quando você vê lá em Marcos, dizendo assim, que Jesus apareceu a Maria Madalena da qual ele tinha expulsado 7 demônios, lembra? Então, quer dizer, você não tem um registro desse episódio, né, inicial, quando encontrou com Maria e tal. Você tem lá a citação.
Alguns consideram isso, olha, é um sinal, ele expulsou 7 demônios da mulher, mas como você não tem um registro, então alguns preferem não acrescentar e ficar aí por volta de 37, 38. Tá? Mas se você quiser, não, 40, tudo bem. Se você estudar, pegar e for lá, provavelmente você vai chegar aí nesse número aí perto de 40 milagres ou sinais que você pode considerar. Tudo bem? Nós vamos ficar aqui no meio termo, para não comprar briga nem com um nem com o outro, né? Mesmo porque o nosso foco é mais o Evangelho de João, e nós já definimos que no Evangelho de João são 10. Então, porém, nós podemos estudar tais milagres sob algumas características, algumas categorias, né? Independente se são 37, se são 38, 40 ou 35, a gente pode dividir os milagres ou sinais em algumas categorias. Quais seriam elas? Primeiro, milagre, aquilo que eu chamo de milagres sobre as leis naturais. Jesus manda a tempestade parar. É fácil você fazer um negócio desse? Jesus anda sobre as águas. A lei da física te permite fazer um negócio desse? Não. O próprio transformar água em vinho são milagres relacionados a uma ação divina sobrenatural sobre as leis naturais. É algo que não dá para você fazer de novo. Ah, não, Jesus fez sinal, mas dá para a gente recriar. Não dá. Tá? São milagres sobre as leis naturais, que vão contra a lógica das leis naturais. Outros milagres são milagres de cura. A cura do paralítico, a cura do cego de nascença, a cura da mulher com hemorragia, da mulher que estava há 18 anos lá, né, sendo escravizada por Satanás, encurvada. São milagres de cura. Uma outra categoria que você pode pôr é milagres de libertação e exorcismo. Né? Expulsou demônio, o lunático, aquele que... o Iradem lá, o que mais? O mudo, né? De mudez, que ele estava de um espírito mudo. Ou seja, tem vários. A própria Maria Madalena, se você contar como sinal, da qual ele expulsou 7 demônios. E várias outras situações, milagres relacionados à questão de libertação e exorcismo. Né? Então, você tem situações aí. E a quarta categoria é milagres sobre a morte. A ressurreição de Lázaro e a própria ressurreição do Senhor Jesus. Né? Que é uma categoria aí à parte, porque não é cura. Né? Quem está morto não está doente, quem está morto está morto. Né? Mas é contra a lei natural também. Eu acho que não encaixa ali. Encaixa mais especificamente sobre a morte, porque até na perspectiva da saúde, né? Alguém pode ficar morto aí por alguns instantes e ser reanimado pela medicina. Agora, quando você pega Lázaro, quantos dias? 4 dias. E Jesus 3 dias. Então aí você vê, não, peraí, isso aqui vai contra essa ideia da morte aí. Né? Então, um milagre da vida sobre a morte. Então são categorias. Qualquer número de sinais que você pegar, você vai dividir, ele vai se encaixar dentro de uma dessas categorias aqui. E qual que é o objetivo dessas categorias? Provar que Jesus é Deus. É aquilo que Nicodemos vai falar. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. João capítulo 3, versos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, o próprio maioral aqui dos estudiosos
reconhece, pelo menos inicialmente, que Jesus só fazia aquilo que ele vinha da parte de Deus. Com o progresso do Evangelho, a ideia é apresentar que ele não veio só da parte de Deus, mas que ele é o próprio Deus. Tá? Mas esse é o objetivo dos sinais, provar a respeito do poder de Jesus, o poder divino de Jesus, sobre todas e qualquer situação. Poder como criador, de inclusive mudar a própria lei do universo, porque ele está fora disso, né? Nosso Deus, ele não está preso ao tempo, ao espaço, à matéria, às leis da natureza. É ele que criou, ele está fora disso, acima disso, superior a isso. E o Evangelho de João tem esse propósito de mostrar que Jesus é esse Deus criador que está acima de tudo e de todos. Vamos caminhar então agora para estudar o primeiro sinal. Convido você a voltar a palavra lá para João capítulo 2. E aí de cara, que categoria que nós podemos então incluir aqui, esse primeiro sinal? Jesus transformando a água em vinho? Sobre as leis naturais, né? Tem o falecido, né, doutor Adalto Lourenço, um cientista do nosso tempo, presbiteriano, era aqui de Limeira, um cara conhecido internacionalmente. Em uma das aulas dele, ele falou assim, Jesus aqui, nesse milagre aqui, ele faz uma questão básica, um reator nuclear, né, capaz de quebrar todas as partículas da água, que não tinha nitrogênio, não tinha isso, não tinha aquilo, e transformar o H2O em alguma coisa muito mais complexa. Né? Coisa simples que ele fez. Aí ele fez um cálculo assim absurdo, só a energia para fazer esse tipo de transformação dava para iluminar não sei quantas estrelas, um trem absurdo. Então, veja o poder de Jesus nesse simples fato. E aí tem um desses falsos profetas dos nossos tempos dizendo assim, eu não vejo qual que é o propósito de Jesus transformar a água em vinho. Tanta coisa melhor dele fazer. Vai fazer justamente transformar a água em vinho. Tal, né? Aí você pega um cara desse e fala, meu Deus do céu, tem hora que ser mudo é uma benção, né? Principalmente com uns caras desses. Mas falam as asneiras assim que você fica admirando de ver. Puxa vida, Deus é gracioso mesmo. Mas essa transformação da água em vinho, irmãos, é um negócio extremamente absurdo, né? No sentido de um milagre sobre as leis naturais e que aponta para esse poder criacional de Jesus, como diz o início de João, né? Nele foram criadas todas as coisas. Nada do que foi feito não passou por ele. Então só ele realmente tinha o poder para isso. Então vamos lá. Transformar água em vinho no casamento. Vamos ler aí João 2, de 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Lembra que o casamento judaico demorava cerca de 7 dias de festa, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 o quê? Talhas de pedra, que os judeus usavam para quê? Para as purificações. Para lavar a mão, os pés, usava as águas para se purificar antes das orações e tudo mais. Então estavam ali 6 talhas. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Nós vamos ver isso mais para frente, mas isso aqui refere-se a um tonel de cerca de 80 a 120 litros. Fica na média aí. Vamos pôr aí que cada uma dessas aqui tinha 100 litros. Tudo bem? Se são 6, nós estamos falando de
600 litros. Meu amigo, 600 litros é muita coisa. Vou fazer um cálculo assim rápido aqui. A Eliane aí vai me ajudar. Eliane, geralmente uma garrafa de refrigerante, quando a gente faz os almoços, as coisas aqui, uma garrafa a gente conta para quê? Para 10 pessoas? Copo de 200 ml cada um? Né? Mas isso numa refeição. No caso de uma festa, então vamos pôr para 5, vai. Cada um vai. É 5. 5 vezes 2, 1 litro. Então vai 2 copos cada um, vai. Vamos pôr para 5. Cada 2 litros. Nós estamos falando de 600 litros. Dá para muita gente beber. Tudo bem? A quantidade é algo absurdo. Não foi lá uma taça de água que ele transformou em vinho. Foram cerca, e talvez mais, de 600 litros de água. Se fosse tomar 2 copos aí. Olha aí que coisa maravilhosa. Aí dá para fazer um casamento bom, né? Hã? É muita gente. É muita gente. Tudo bem? Então, tinha cerca de 2 ou 3 metretas. Se você for pesquisar aí, você vai entrar entre 80 e 120 litros, nós vamos ficar com 100 aqui, só para você ter uma ideia. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Ou seja, ele mandou encher. Não é, põe um pouquinho de água em cada talha. Não, era cheio. Por isso que eu estou te falando da quantidade. E eles a encheram parcialmente. Totalmente. Para não deixar dúvida aqui que o negócio é grandioso. Tudo bem? Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala, ou mestre de cerimônias, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou quem? O noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e veja o resultado. Os seus discípulos creram nele. Esse era o objetivo dos sinais. Conduzir as pessoas, confirmar a palavra, como vai dizer em Marcos 16, e conduzir as pessoas a crer que Jesus é quem de fato ele diz ser, o próprio Deus encarnado. No caso aqui, o texto diz que o objetivo foi alcançado. Os seus discípulos creram nele. Mas vamos entender um pouquinho o que significa todo esse primeiro sinal aí. Então esse sinal não foi escolhido aleatoriamente por João para registrá-lo aí como o primeiro sinal da prova da divindade de Jesus. Né? E por que eu digo isso? Alguns detalhes aqui. Quando o mestre de cerimônia experimenta o vinho, vê, puxa, o vinho é tão bom quanto o primeiro. Muita gente erra aqui dizendo que Jesus transformou a água num vinho melhor. O texto não fala que é melhor. Diz que ele é tão bom quanto. Tudo bem? Eu fico imaginando uma situação. Se Jesus fizesse um vinho melhor, ia dar um problema terrível. Porque o pessoal ia chegar para o noivo e falar: viu, aonde você comprou esse vinho? Que coisa boa, nós queremos mais. E aí ia dar um problema. Então Jesus faz um vinho tão bom quanto. Mas quando o mestre-sala experimenta, ele se admira. E aí ele chama quem? O pai da noiva? Não. Ele chama o próprio noivo. Por que o noivo? Nós falamos aqui em outros momentos, dentro da nossa cultura, geralmente, quem dá a festa de casamento é o pai da noiva, na cultura ocidental. Na cultura oriental, não. É o pai do noivo que banca esse negócio. E mais especificamente o noivo. Entender isso
é o pulo do gato para você entender o porquê que João colocou esse primeiro sinal aqui. Quando Maria chega para Jesus e fala assim, acabou o vinho, o que Jesus fala para ela? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. A minha hora do quê? A minha hora de ser o noivo. O casamento não é meu. Essa era a ideia. Jesus está falando, olha, eu não vou celebrar as minhas bodas. A responsabilidade do vinho não é minha. Por que você está falando para mim, acabou o vinho? A responsabilidade é do noivo. Esse não é o meu casamento. Não é a minha hora ainda. Alguns vão pegar essa expressão, porque Jesus vai falar isso em alguns outros momentos no Evangelho de João. Ele está falando, Jesus está falando que chegou a hora da sua morte. Meu amigo, ele está numa festa de casamento, ele vai falar de morte? Não. Ele vai falar daquilo que está envolvido com a festa de casamento. E a festa de casamento se tem algum problema na festa, quem que você vai contactar? O noivo. Aí Maria chega para Jesus e fala, acabou o vinho. Mulher, e aqui de um jeito respeitoso, né? Para nossa cultura chamar a mãe de mulher, é como se fosse um puxão de orelha. No contexto judaico, não. E aí, então, em especial em João. João vai usar isso várias vezes, até mesmo na crucificação de Jesus, mulher, eis aí o teu filho, né? Quando ele faz a correlação de João cuidando de Maria, Maria cuidando de João, a ideia de agregar ela para que ela não fique desamparada. Mas veja aqui, então mulher não é um puxão de orelha, mas é simplesmente, olha, eu não sou o noivo, não é chegada a minha hora. Então a festa de casamento aponta para Jesus como sendo o noivo, mas não de um casamento como esse, de algo muito maior. Vamos lá. Pela tradição judaica, o Messias era esperado como o noivo de Israel. Afinal, o próprio Deus assim se apresentara. Você vai para Isaías 54, Isaías 62, Oséias, Salmo 19. São todos textos que, o próprio Cantares, apontam a ideia do Messias como sendo o noivo, o esposo, aquele que vai desposar, aquele que vai resgatar, aquele que vai casar com o povo de Israel. Então, Israel representa a noiva, Deus representa o esposo. Então, Jesus aqui, ele está sendo apresentado como o noivo. E o próprio Jesus também se apresenta dessa forma. Veja aí, por exemplo, Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, verso 19. Vou ler o 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Aí respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então veja, Jesus usa aqui a própria analogia dele sendo noivo para dizer que na sua primeira vinda ele veio já como noivo. Dentro da cultura judaica, a primeira vinda do noivo é para assinar ketubá, para assinar o contrato de casamento, para selar aquilo que nós talvez chamaríamos de noivado. E nessa vinda, o que o noivo faz? O noivo faz uma aliança, né, com a família da noiva, geralmente paga parte do dote, porque quem tinha que pagar o dote é o noivo. No caso de Jesus, ele pagou tudo, né? E aí, então, o dote que ele paga é morrendo pela noiva, pagando um alto preço. E aí, ele vai, inclusive, depois dizer aos seus
discípulos que ele anseia voltar para novamente tomar o cálice. Por quê? Quando o noivo fazia o contato com a família, estava tudo certo, e fechavam o contrato de noivado, era usado um cálice onde eles bebiam, e esse cálice era guardado para que no dia do casamento usasse esse mesmo cálice para beber novamente, e depois eles quebravam esse cálice. Então, isso está tudo inserido dentro da cultura judaica de casamento, onde Jesus se apresenta como o noivo que veio fazer o contrato na primeira vinda, vai, e ele diz, eu vou preparar-vos lugar. Em que sentido ele está dizendo isso? Jesus vai lá, eu brinco, né? Construir o CDHU celestial, por isso que ele está demorando, porque obra a gente sabe como que enrola, né? Não, é óbvio que não. A expressão que ele diz, eu vou vos preparar lugar, é uma expressão que fazia sentido dentro do contexto do noivo. O noivo vinha, fazia o contrato, o noivado, bebia esse cálice, pagava o dote, ia de volta para sua família para construir a casa, para depois vir buscar a noiva. E quem determinava se a casa estava boa ou se não estava boa, era o pai do noivo. Por isso que é o pai que determina a época que o noivo vem buscar a noiva. Por isso que ele fala, olha, é o pai que sabe quando eu volto. Na verdade, é só uma expressão idiomática que faz sentido dentro dessa analogia do judaísmo. Como nós já estudamos, Jesus não perdeu absolutamente nada da sua divindade. Ele só usou uma expressão idiomática, falando, ó, como na tradição é o pai do noivo que manda o noivo voltar para resgatar, e na verdade para arrebatar a noiva, para raptar a noiva, eu também vou vir para raptar a noiva. Só que é o pai que vai determinar isso, porque era a cultura judaica. Então não está tratando de nada que Jesus perdeu a sua onisciência, coisa desse tipo. Ele só está fazendo uma analogia com a cultura do casamento judaico. E ele diz, olha, eu sou um noivo, por isso que os meus discípulos não jejuam. Enquanto o noivo está aqui, meu amigo, ninguém jejua. Depois que o noivo é retirado, aí jejua, porque eles vão ficar esperando a volta do noivo para resgatar a noiva, para raptar a noiva. Por isso que vem o termo rapto, vem o termo arrebatamento, que é o termo roubar no grego. Martir, né? Retirar, sequestrar. E era assim que acontecia nos casamentos judaicos. Vinha um amigo do noivo, anunciando a chegada do noivo. A noiva não sabia o dia nem a hora, mas sabia a época. Porque o noivo sempre vinha na lua nova, que é a lua mais escura. Então todo mundo sabia que o noivo só ia vir na primeira semana do mês. Se passou a primeira semana do mês, a noiva já dava uma relaxada. Ai, não foi esse mês, só o mês que vem agora. Mas ela sabia a época, não sabia a hora, não sabia o dia exatamente, mas ela sabia a época. É por isso que ela estava preparada. O amigo do noivo vinha, berrando para as vilas, tudo. O noivo está chegando, o noivo vem aí e tal. E aí o noivo vem, arrebata a noiva e leva, né, para sua tenda nupcial. E aí então vem a celebração, que aí vem as virgens, aquelas coisas todas, né, as damas de cerimônia. E aí eles festejam por 7 dias. Tudo bem? Então Jesus só está vivendo essa analogia. Ele diz que ele era o noivo. E aí quando você volta lá para João, para o Evangelho de João, no capítulo 3, você vai ver que o próprio Evangelho de João vai fazer essa analogia também, no testemunho do próprio João Batista. Onde João Batista, no verso 29, vai dizer que ele é o amigo do noivo, que vem anunciar a chegada do noivo. Então veja aí, ó, verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, João falando, eu sou o amigo do noivo, que está presente e que ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o próprio Evangelho de João vai apresentar Jesus como sendo o noivo. E João Batista como sendo o amigo do noivo que se alegrou
com a chegada do noivo, que ele veio preparar o caminho da chegada do noivo. Então, quando o apóstolo João registra o primeiro sinal, Jesus transformando água em vinho no casamento, um casamento onde Jesus diz, não chegou a minha hora, é enfatizar simplesmente que Jesus é o noivo. Só que não era daquele casamento. Aquele casamento era outro noivo. Tá? Mas o foco do ensinamento é apresentar Jesus como noivo, que como noivo, ele acaba fazendo o milagre ou o sinal da transformação de água em vinho, que é um sinal de provisão. Imagina a vergonha para o noivo lá. Nós não temos o nome desse miserável aqui, né? João preservou, devia ser conhecido de João. João estava lá, né? Diz que os discípulos estavam lá, certo? Era amigo, falou, não vou queimar a figura do Durango Kid aqui, né? Que deixou acabar o vinho. Então, eu não vou prejudicar o nosso amigo aqui. Então ele não fala. Mas esse cara ia se ver numa situação de vexame pelo fato de ter acabado o vinho e ele não providenciar o suprimento para o seu casamento. E Jesus vem e faz a vez dele, providenciando. E não providenciando lá um remendo qualquer, mas providenciando um vinho de boa qualidade e numa quantidade que dava para o cara casar mais umas 3 vezes. Para mostrar que Jesus é aquele que de fato gera a provisão necessária para a sua noiva. Então vamos lá. Nesse sentido, então, é que Jesus responde à sua mãe dizendo que ainda não era chegada a sua hora. Ele era um noivo de Israel e não um noivo daquele casamento. A responsabilidade de suprir a festa não era dele, era do noivo. Tanto que quando, depois do milagre de Jesus, a festa é suprida, o mestre de cerimônia vai parabenizar quem? O noivo. Ele não foi atrás de Jesus, ele nem sabia o que Jesus fez. Ele foi parabenizar o noivo. E Jesus não chegou, fui eu que fiz, velho. Não. O texto diz que falou do noivo, os discípulos e os serventes só que sabiam o que tinha acontecido, e eles creram naquilo que Cristo fez. Porque o objetivo de Jesus não era tomar o lugar daquele noivo, mas sim ser fonte de suprimento. Então, a realização do sinal, transformando cerca de 600 litros de água em vinho, é algo surpreendente. Né? Como eu disse, cada talha que era usada para purificação suportava entre 80 e 120 litros. Você vai encontrar algum falando de 75, outro 110, mas, vamos lá, 100 litros por talha, que dá 600 litros aí. Algo importante a dizer é que o vinho, na cultura judaica, tem uma representação totalmente diferente da nossa. Na cultura latina, o vinho é sinônimo de devassidão, de confusão, de briga, de uma série de coisas. No contexto judaico, é o contrário. Para eles, vinho é sinônimo de alegria, de provisão e de comunhão com o próprio Deus. Você vai ver, lá em Gênesis 14, 18, Melquisedeque, quando recebe o dízimo lá de Abraão, ele como sacerdote do Deus Altíssimo, o que ele traz ali para aquele momento de receber o dízimo de Abraão? Traz justamente pão e vinho. Então, o pão e o vinho, desde Gênesis, apresentam, representam essa ideia de provisão, comunhão e de alegria. Você vai para o Salmo 23, você vê que como fruto da provisão de Deus é te preparar uma mesa na presença do seu adversário e o seu cálice transborda. E do quê? Dentro da cultura deles, o cálice é de vinho. Então, a ideia do vinho aqui como fruto da provisão, inclusive, de Deus. Então, transformar água em vinho aponta para uma provisão do próprio Deus. Aí você tem Mateus 26, vamos dar uma olhada lá?
Mateus 26, verso 26 e 27. Você vê que na própria ceia Jesus diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, presta atenção, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Que é a ideia do noivo. Ele toma um cálice quando ele firma o contrato de noivado, e quando ele volta para o casamento. E aí ele bebe novamente esse mesmo cálice. Era uma maneira de você fechar aquele processo do casamento propriamente. É o que Jesus está fazendo. Se você depois for estudar a questão da ceia com mais vagar, você vai ver que Jesus está aqui, eles já tinham comido, já tinham bebido, e é num momento específico da ceia, da Páscoa, que ele pega um desse cálice, né? E se você for estudar a cultura judaica, você vai ver que existem 4 momentos distintos na refeição da Páscoa, onde eles comem todos os elementos da Páscoa, o cordeiro, as ervas amargas, aquela coisa toda, o pão asmo, né, o pão sem fermento, e tomam um cálice. E dentro da tradição judaica, esses 4 momentos, um momento específico era o momento do Messias. Então tudo leva a crer que quando chegou nesse momento do Messias, é que Jesus pega o cálice e diz: ó, este é o meu cálice. O cálice da nova aliança, o cálice da aliança com vocês. Que ele se apresenta como o Messias. E aquele cálice, no cerimonial da Páscoa judaica, representava o cálice do noivo, o cálice do Messias. Né? A gente já estudou isso. Quando falamos sobre as festas judaicas e a relação de Jesus, inclusive naquele livrinho que a gente tem aí sobre as festas judaicas, tem uma das festas que a gente trata. Se você quiser, depois você pesquisa lá ou assiste de novo as aulas que eu faço essa conexão. Então Jesus simplesmente, irmãos, está fazendo tudo para mostrar que ele é o noivo. E a festa de casamento, como o primeiro sinal descrita por João, tem o objetivo de conduzir para aqueles que conheciam da tradição judaica, de que Jesus é o noivo que veio suprir de alegria, de provisão e de comunhão a sua noiva. Veja aí agora João 6, 56. João 6, 56. Ele vai dizer: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Verso 55. E no 56 ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comer da carne e beber do sangue permanece em mim e eu nele. É sinônimo de comunhão. Então, vinho, no contexto judaico, é sinônimo de comunhão. Como também a provisão, que você vê lá no Salmo 23, né? E a própria alegria, que você vê lá em Gênesis 14, 18, quando Abraão, feliz da vida de ter vencido aos reis, vem ofertar o dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E eles então celebram comendo pão e vinho. Então, vinho na cultura judaica tem um peso diferente daquele que a gente pensa, né? Para nós, não tem o vinho não é sinônimo de alegria, de provisão e comunhão como é na cultura judaica. Mas para aquele contexto fazia todo o sentido, e ainda mais de apresentar Jesus como sendo o noivo,
o noivo de Israel. Então, as águas nas talhas de purificação também têm sua importância. Por que Jesus mandou encher justamente as talhas de purificação? Pode ser que simplesmente por uma questão de facilidade, já estava lá as talhas, vamos aproveitar. Mas existe também uma correlação, porque não eram talhas comuns, não eram talhas do uso doméstico, eram talhas para a purificação. Então a água como símbolo de purificação, transformada em vinho, traz consigo uma analogia que só faz sentido em Cristo. Aquilo que purifica gera verdadeira comunhão com Deus. E era justamente isso que indicava o fato de serem talhas para a purificação do judeu. Aquilo que as talhas apontavam só tem verdadeiro significado na comunhão com Cristo, no comer da sua carne, no beber do seu sangue, ou seja, já estar em Cristo. Porque só Jesus de fato pode nos purificar. É o que ele vai falar, inclusive, aqui em João. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não adianta vocês falar que vocês são filhos de Abraão. Deus pode suscitar filhos de Abraão das pedras. Mas aquele que está no Filho e o Filho verdadeiramente libertou, este verdadeiramente é livre. Então a purificação só vem através de Jesus. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então este primeiro sinal, considerado um milagre sobre as leis da natureza, dá ênfase ao poder miraculoso de Jesus sobre os recursos. O poder criacional, o poder de transformação, o poder de purificação. Então há uma correlação interessante, como eu disse, na utilização das talhas usadas para as purificações. Para alguns, Jesus transformar a água em vinho nas talhas usadas para a purificação seria uma profanação dos utensílios. Mas, na verdade, é o contrário. Como nós já vimos, o vinho na cultura judaica é muito diferente da cultura ocidental. Aqui, vinho é sinônimo, aqui na nossa cultura, é de depravação, embriaguez e devassidão. Para o judeu é o contrário. Alegria, provisão, comunhão. Então, transformar a água, que era um sinal passageiro de pureza, para o vinho, o sinal da obra e purificação permanente pelo sangue de Cristo, não profana os utensílios religiosos, mas aponta para uma transformação e uma reforma religiosa realizada por Jesus. Olha, não é a purificação da religião que vai te purificar, mas é o meu sangue, que é simbolizado na questão do vinho. Então, transformar água em vinho aponta também para essa transformação da religiosidade, que não consegue te purificar, para a verdade da purificação através do sangue de Jesus Cristo. Então, veja, quantas questões espirituais relacionadas a esse primeiro sinal, que aponta Jesus como o noivo que veio suprir a sua noiva. Então, observe que não há diferença no vinho ou superioridade, né? Volte seus olhos aí novamente para a questão aí do mestre sala aí, ou do mestre de cerimônias. É dito assim no verso 9. Tendo o mestre sala, o mestre de cerimônia, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o quê? O bom vinho até agora. Então veja, não tem aqui uma superioridade. É bom vinho como o primeiro que foi servido. Então isso se dá, pois o foco não está no vinho. Se Jesus tivesse transformado a água num vinho melhor, o foco estaria no vinho. Mas o foco não está no vinho. O vinho é igual, é a mesma coisa. Tanto que o mestre sala não viu diferença nenhuma. O foco, irmãos, está no noivo. Tanto que o mestre de cerimônia elogia o noivo. Pô, cara, isso é bom, hein?
As outras festas que eu faço aí, os caras põem um vinho bom para os caras ficarem bêbados, depois que for bêbado, aí põe chapinha. Põe um vinho de qualidade inferior. Você começa lá com o vinho bom, o povo já está tudo suprido, aí você ainda continua com o vinho bom? Pô, parabéns. Você é o noivo, ó. Melhor noivo que eu já vi até agora. O elogio não é para o vinho, o elogio é para o noivo. Agora, nós sabemos que o elogio não era para o noivo lá, do casamento em si, mas era para o noivo que transformou a água em vinho. O noivo do povo de Deus, o noivo de Israel, o verdadeiro provedor, o verdadeiro transformador. Então, o primeiro sinal, irmãos, demonstra que Jesus é o Deus criador, que tem poder sobre todas as substâncias criadas, e ao mesmo tempo é um noivo, provedor, que supre as necessidades da sua noiva, protegendo-a da vergonha da festa de casamento ser um fiasco, e promovendo a alegria ao invés da tristeza. É aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Nós devemos amar a esposa como Cristo, porque Cristo justamente isso, é aquele que vai providenciar, quem vai proteger, quem vai promover o bem-estar, vai alimentar a noiva, vai alimentar a esposa e serve de padrão para todos os homens. Então, o primeiro sinal tem como objetivo de reforçar o fato de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e, ao mesmo tempo, o noivo provedor da igreja. Esse era o objetivo. O verso 11, que é o final, né? Que é onde João vai dizer: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então esse verso aponta para o fato de que o objetivo foi alcançado. Jesus manifestou a sua glória. Glória como unigênito do Pai, é dito lá no verso 14 do capítulo 1, né? O verbo se fez carne e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Ou seja, tudo isso era para apontar Jesus como sendo o próprio Deus. E os seus discípulos creram nele. Ou seja, a encarnação do Verbo trouxe a certeza de que a necessidade do homem seria sanada de uma vez por todas. E através de uma transformação promovida pela palavra de Cristo, que redunda a certeza de uma provisão para o júbilo eterno entre o noivo e a sua noiva. Jesus, portanto, é o Filho de Deus, é o Messias, o noivo que veio em resgate da sua noiva, é aquele que supre, é aquele que transforma, é aquele que provê ou providencia o necessário para a nossa salvação. Por isso, João separou esse sinal, para mostrar que ele é o Deus Criador e, ao mesmo tempo, o noivo provedor para salvar a sua noiva. E por isso os seus discípulos creram nele.